Meu muito boa noite a todos os companheiros e companheiras que fazem parte aqui dos municípios, né, que compõem a micro do PT da Grande Florianópolis, né? Então, nós contamos já com a presença aí de companheiros e companheiras de Florianópolis, de Palhoça, de Biguaçu, de Garopaba, e estamos aguardando, né, a entrada ainda de companheiros de São José, né, que também tem, né, esse debate aí da questão do transporte. E essa nossa reunião, ela tem um objetivo bastante claro de poder atualizar como é que estão os debates e os movimentos com relação com o transporte público, né, o transporte coletivo nos seus municípios. Tem muita reclamação, muita movimentação. Alguns companheiros nossos aqui realizaram atividades nas câmaras municipais e também nós temos tido, né, ao longo aí dos últimos meses, várias movimentações, mobilizações de companheiros, companheiras em vários municípios aí reivindicando melhoria. E nós temos o eterno problema, né, que para nós é muito grave, da questão de necessitarmos de uma integração mais eficiente do transporte, né? Porque aqui a nossa microrregião, nós temos pelo menos de 4 a 5 municípios, né? Onde já está tudo conurbado, ou seja, você já não sabe mais quando é que você está em Florianópolis, está em São José, está em Palhoça, está em Biguaçu, e em alguns casos também em Santo Amaro, né? Então, o nosso objetivo de hoje é fazer o debate, atualizar como é que está a situação do transporte público e também discutir um pouco, né, da necessidade das ações e a nossa antiga reivindicação, que é a questão da integração, tá? Então, nós vamos ouvir primeiro, né, para a gente se localizar, nós vamos ouvir a Lúcia Mendonça, que é a nossa coordenadora, né, do setorial de transporte do Partido dos Trabalhadores aqui no Estado. Então, Lúcia, você está com a palavra, né, para poder dar uma geral, assim, né, dessa questão da importância, quais são os desafios aí que a gente tem na questão do transporte público. Está sem som, você está sem som, desculpa. Perdão. Boa noite a todos, eu sou Lúcia Mendonça, eu sou coordenadora do Setorial Nacional de Transportes do PT e também sou coordenadora do Setorial Estadual de Transportes do PT. A nível de Brasil, nós já estamos inseridos na confecção do plano de governo do Lula e nós estamos tentando passar para o plano de governo com o consentimento do nosso candidato a presidente da questão da tarifa zero. Nós vamos pautar a nossa conversa de hoje dizendo que o transportes segundo a Constituição, ele é um direito social e, tal como um direito social, todos merecem e devem ter acesso a este direito. Tal como a saúde, tal como a assistência social, e nós estamos, então, pleiteando a criação de um sistema único de mobilidade. Isso a nível de Brasil inteiro, e evidentemente que cada cidade está num estágio diferente. A nível de região metropolitana, nós também pleiteamos a tarifa zero e pleiteamos a aplicação do Estatuto da Metrópole. Assim como no município, nós pleiteamos a implantação de todos os planos de mobilidade urbana. Só que, para atingirmos tal fato, nós necessitamos que nos municípios brasileiros o transporte esteja regulamentado. O transporte, para estar regulamentado, ele precisa passar por um processo licitatório. E, neste processo licitatório, tem que deixar muito alinhavado o que a prefeitura, enquanto órgão gestor, deseja desse transporte. Por exemplo, quais são os dados que a empresa vencedora do certame vai ter que disponibilizar para a prefeitura? Esses dados, de um modo geral, são os dados de número de passageiros transportados. Isso eu estou falando muito rápido, porque a Ideli pediu para não entrar em detalhes. Nós precisamos
do número de passageiros transportados no sistema, porque o passageiro significa receita. E nós precisamos ter o controle pelo órgão gestor de todos os custos do sistema, ou seja, gasolina, salários, quilometragem rodada, enfim, que isso é que vai me permitir calcular essa tarifa. Essa tarifa, evidentemente, que não necessita da noite para o dia ser zero, mas é importante que ela vai se aproximando cada vez mais do zero até chegarmos efetivamente a atingirmos o transporte como direito social. Essa tarifa, ela pode, como no início certamente não vai dar zero, porque nós desconhecemos os custos, nós desconhecemos da onde vem o valor da nossa tarifa. Né? Seja ela de Florianópolis, seja ela de Biguaçu, seja de Garopaba, seja de onde for, nós não temos dados para saber se essa tarifa está sendo justa. Para tal, então, precisamos fazer essa licitação, reiterando o que eu já havia dito, né? E controlar a receita do sistema e o custo do sistema. Uma vez feito isso, não podemos esquecer que a prefeitura tem que se estruturar para fazer isso, porque assim nos aproximaremos dessa tarifa zero, né? É necessário que a gente tenha muito cuidado, porque hoje em dia, no bojo desses processos licitatórios, as empresas de transporte público estão colocando para a gente o tal da bilhetagem eletrônica. A bilhetagem eletrônica, ela está nos tirando de todos os municípios brasileiros, exceto de São Paulo, tá? Que é onde tem uma tarifa pública. Ela está tirando esse poder de nós conhecermos o número de passageiros e o número e os custos do sistema. Então, quando tiver bilhetagem eletrônica, nós não poderemos ser seduzidos pelo fato de eles estar colocando para a gente que eles vão disponibilizar um computador dentro da prefeitura e que este computador vai ter-nos acesso em tempo real do que está acontecendo no sistema. Nós sabemos que isso não é verdade, porque as prefeituras, de um modo geral, não possuem equipe técnica capaz de gerarem relatórios a partir desses dados, então não adianta colocar os dados como colocaram na prefeitura de Florianópolis, e até hoje nós desconhecemos o número de passageiros transportados. Nós hoje em Florianópolis, eu estou usando Florianópolis como exemplo, porque é o grande aglutinador da região metropolitana. Hoje, em Florianópolis, nós não temos sequer, nós não fizemos mais na prefeitura os quadros de horário. Quem faz os quadros de horário é exatamente as empresas, eles fazem como eles querem, e nós não temos como saber o quanto que está andando no sistema, não sabemos quanto que é integração, e nós estamos também à mercê dessa questão do subsídio. Nós não sabemos quanto a prefeitura está pagando de subsídio. Veja que nós, do setorial, não temos problema nenhum com subsídio, só que o subsídio tem que ter controle social. Porque subsídio direto ao empregado, aos empresários, sem controle social, nós não sabemos. Então, nós precisamos ter controle social quando houver subsídio e ter o controle do número de passageiros e dos custos dos sistemas. A priori, era isso que eu queria colocar, Ideli, e fico à disposição aqui para depois de mais perguntas que possam surgir. Dizer também que eu tenho participado com o Tiago e com aquele grupo lá da Palhoça, onde a gente está tentando uma reunião com as empresas da Palhoça, que é a Jotur, para ver se a gente consegue ônibus para a Palhoça, que realmente é um caos, né? Aí é isso. Tá bom, muito obrigado, Lúcia. Você foi, assim, precisa, mas acho que você trouxe coisas muito importantes, né? Transporte público, sem controle de quantos passageiros, sem controle do que gastam, sem controle das linhas, ou seja, aí a empresa faz o que bem entende e também a prefeitura pode estar desviando dinheiro, né? Porque nessa coisa do subsídio também pode ter desvio de dinheiro e não pequeno, tá? Então, nós vamos passar... O Rodriguinho, lá de Garopaba, está aí, Rodrigo? Porque lá vocês fizeram na Câmara, né? A gente até noticiou
no Giro das 13. Então, Tô aqui, vamos lá, Adeli. Rodrigo, explica lá um pouco como é que está o debate em Garopaba. Boa noite, companheirada, que está acompanhando esse nosso debate, ou que vai acompanhar depois. Boa noite, Deli. E cumprimentando a Deli, cumprimento os companheiros e companheiras que estão aqui nessa roda de debate. Eu, antes de falar rapidamente do debate que a gente está fazendo aqui em Garopaba, que é importante, inclusive, salientar, é um debate compartilhado com o PSB, porque ele é chamado pelo vereador do PSB, aqui, o Jean Ricardo, um debate em cima da tarifa zero. Eu quero lembrar uma frase que o Olívio Dutra foi o primeiro prefeito de Porto Alegre, que tinha no seu plano de governo e na sua propaganda eleitoral a promessa, o compromisso de levar o transporte público de qualidade para o trabalhador e trabalhadora lá da capital gaúcha. E quando eles foram ganhada a eleição, eles foram levar esse processo, começar esse processo nas comunidades afastadas, na periferia de Porto Alegre. Eles perceberam o seguinte: o ônibus não passava lá, não exatamente porque não queria, é porque não tinha pavimentação, era estrada de chão, era buraco, né? Era longe. E eles foram analisar depois que essas estradas não eram pavimentadas porque faltava saneamento básico. Então eles foram perceber que o problema do transporte público antes era movido não só pela falta de vontade das empresas que existiam, mas também por uma falta de estrutura, de infraestrutura que a cidade carecia, né? E a gente, se a gente para pensar, a gente está falando de transporte público, a gente também vai estar falando de toda essa infraestrutura que envolve até saneamento básico, até tratamento de esgoto, né? Então eu faço essa abertura para resgatar uma fala que eu fiz na Câmara de Vereadores aqui em Garopaba, que começou a debater de forma mais séria uma outra mobilidade urbana, né? E essa mobilidade urbana está começando com o debate da tarifa zero, que foi levantada, é uma proposta do vereador Jean Ricardo, aqui é importante reconhecer isso. A gente está se integrando a essa proposta da tarifa zero. O vereador Afrânio Bopré, de Florianópolis, também veio até aqui, também é um defensor já há bastante tempo. Ele e o Lino defenderam muito tempo isso na Câmara de Florianópolis. Agora eu sei que a Carla também está abraçando essa proposta, esse debate. E a gente falou na Câmara o seguinte: quando a gente debate transporte público e mobilidade urbana, é importante debater isso a partir do corte que deve ser encarado pela perspectiva de serviço público. Transporte público é serviço público. E quando a gente está falando de serviço público, a gente está falando de acesso, de direito à cidade, de garantir que os cidadãos tenham direito à cidade, acessem o serviço de saúde, ao serviço de educação, acesso ao supermercado. E quando a gente está falando de cidades aqui dessa faixa litorânea, a gente está falando também de turista poder acessar todos esses serviços, né? Então, o transporte público, além de contemplar a classe trabalhadora, também contempla um pilar da nossa economia do litoral catarinense, que é o turismo. E Garopaba, não só Garopaba, é importante falar, quando a gente está falando de integração, nós estamos falando também de integrar a região da Almurel, onde Garopaba está nessa divisa, né? Porque todas as cidades mais próximas aqui da Grande Florianópolis também usam serviços básicos, principalmente serviços de saúde, porque a referência desses serviços é Florianópolis, é a Grande Florianópolis. E essas pessoas precisam chegar, né? E hoje tem dificuldade imensa de poder chegar. Então, eu quero saudar esse debate, aqui a gente está fazendo uma fala de abertura, com certeza a gente vai aprofundar essas ideias hoje, mas que é importante a gente pensar a integração, sim, pensar como a gente estava dialogando com a companheira de Florianópolis, a Eliane, de que os planos de governo futuros dos candidatos às prefeituras e as candidatas às prefeituras do PT da região precisam pensar isso de forma integrada, mas também é preciso pensar isso do ponto de vista do governo estadual e também de investimentos do governo federal. A gente aqui está pensando, não é só ônibus, né, quando a gente fala de mobilidade urbana, a gente está pensando na integração de vários modais. O uso do transporte hidroviário também é importante estar nessa pauta. A Garopaba já tem um serviço em que, inclusive, é quase que o único aqui dos municípios da região, que é o deslocamento dos estudantes universitários que têm transporte gratuito, né, que pegam um ônibus aqui em Garopaba e vão para as universidades, seja no sul, mais ao sul, ou na Grande Florianópolis. Isso é um serviço e é uma ideia que é interessante a gente pensar integrado, também os outros municípios da região poderem pensar isso em conjunto, mas é fundamental que a gente também possa colocar a mobilidade urbana
não é só um debate isolado de cada município, né, Ideli? Isso é um debate que precisa ser integrado em toda a região, fundamentalmente para garantir aos cidadãos o direito à cidade e o direito ao serviço público. Então, é esse o debate que a gente está fazendo aqui em Garopaba e, com certeza, esse é o debate que a região da Grande Florianópolis vai fazer hoje e que vai seguir fazendo. Importante aqui, inclusive, quero deixar já uma sugestão de encaminhamento para a reunião, que a gente possa criar um fórum contínuo, né, dos nossos companheiros e companheiras do PT, para seguir pensando isso junto e já pensar 2024 também, a gente poder pautar isso, não só agora, mas também nas eleições municipais que virão. Um forte abraço a todos, desejo um bom debate. Muito bom, Rodrigo. Inclusive, assim, o Rodrigo trouxe uma coisa bem interessante aqui para o debate, né? Às vezes a gente não se dá conta. Garopaba não está conurbada com Florianópolis, Palhoça, Biguaçu, mas ele trouxe o seguinte: boa parte da população, se precisa de saúde, né, com uma maior qualidade, vem para cá. Se é para estudar, ou vem para cá ou vai para o sul, né? Trabalhar também tem gente, né, que precisa se deslocar. Então, a conurbação não é uma obrigatoriedade para o sistema integrado, né, também de transporte. Acho que é uma coisa bem interessante. Então, nós não temos ainda a presença nem da Carla nem do Lino, que estavam previstas na nossa fala inicial. Então, nós já vamos na sala. Oi? Aquela já está na sala. A Carla já está na Mas sala? pode passar, Ideli, que eu estou chegando. Dá o teu informe aí do que você provocou na Câmara, acho que é importante. Depois a gente ouve os municípios. Bom, companheirada, boa noite. Peço desculpas e licença aí por chegar atrasada. Estava em Londrina, numa outra atividade, agora há pouco. E parabenizar aqui essa atividade do setorial, né, de transporte, mobilidade, atividade organizada pela Micro também, e dar um informe, como a Ideli colocou, e fazer um convite também. No final do ano passado, acho que todos sabem, acompanharam de alguma forma, nós fizemos uma visita, né, ao contorno viário, aqui do entorno da Grande Florianópolis, levantando toda essa problemática do atraso das obras, né, e o impacto disso, num primeiro momento, para a região metropolitana, mas para toda a nossa micro, para toda a região aqui que envolve, direta ou indiretamente, como o Rodrigo estava colocando, a questão do transporte, da mobilidade na nossa região. Fizemos uma audiência pública na Comissão de Mobilidade e Transportes da Alesc, e naquela ocasião a ideia era fazer uma audiência pública conjunta entre a Câmara Municipal e a Assembleia, só que entre os ritos burocráticos das duas casas, eu não sei precisar qual das duas não aceitou que fosse conjunto, mas nós aprovamos aqui na Câmara e vamos realizar uma audiência sobre o tema no próximo dia 24 de maio, tá? Se eu não me engano, é às 14h. Vamos realizar aqui na Câmara de Florianópolis, e eu acho que é bem importante que a gente consiga mobilizar os companheiros e companheiras dos demais municípios aqui no entorno, por alguns motivos, tá? O primeiro deles, que não estava na exposição de motivos inicial, mas que se faz um fato novo na última semana, é que a empresa que estava responsável pela construção e finalização do último trecho do contorno, especialmente do túnel que liga o último trecho do contorno viário, que era Camargo Correia, ela abandonou a obra, rompeu com o contrato e disse que não vai finalizar a obra. E era o trecho que vai estar abrindo ali, né, em Tijucas, ali depois de Biguaçu ali para frente, é o que liga aquele trecho ao primeiro túnel, que estava inconcluso ainda, que inclusive é um dos túneis que a gente visitou na nossa vistoria. E isso vai atrasar ainda mais a obra, que estava prevista para ser entregue em 2023, se eu não me engano, né, Ideli? Final de 2023 e início de 2024. Isso é um ponto, assim, objetivo, né, direto, contratual e tudo mais. E tem uma outra questão que foi, inclusive, a minha fala na audiência pública lá da Alesc, que me preocupa muito,
que tem a ver com atraso, obviamente, que é o seguinte: quando em 2008 foram feitos os estudos de viabilidade e impacto dessa obra a partir da concessão naquele momento, a realidade urbana, de tráfego, de mobilidade da região era uma. A obra era para ter sido entregue em 2012. Já se vão 10 anos de atraso e as cidades no entorno da 101, no estado todo, para vocês terem ideia, cresceram quase 50%. Né? Aqui na região metropolitana, Florianópolis e Joinville são as cidades que mais crescem do ponto de vista do uso da mobilidade e da frota de carro. A frota de carro aqui na nossa região metropolitana, entre os 4 maiores municípios, entre 2010 e 2020, cresceu mais de 40%. Portanto, o estudo que foi feito em 2002 para justificar essa obra, ele já está inválido do ponto de vista do que se prometia em 2012 com a efetivação dela. O máximo que a gente vai ter, porque o contorno ele é para tirar o tráfego pesado, né? Basicamente caminhões, ônibus que vão direto para o sul, digamos assim, ou que não vão parar aqui dentre Tijucas e Palhoça. Mas o problema é que a frota de carros e moto cresceu dentro desse trecho, entre a população que mais utiliza a mobilidade, o transporte coletivo e carros, do ponto de vista de trabalho, escola e lazer dentro dessa região, né? Então, eu acredito que uma das coisas, inclusive, que a gente deveria listar, para além das questões que já têm sido discutidas sobre plano diretor participativo nas regiões e entre a região metropolitana, além dos problemas que a gente tem que envolvem o meio ambiente, o impacto de vizinhança, como a questão de Palhoça e tudo mais, é um novo estudo de impacto para saber o que a gente vai entregar, de fato, de solução para as pessoas quando essa obra finalmente for entregue daqui um ou 2 anos. Por quê? A gente não pode trabalhar com o sonho que a gente tinha, né, em 2012. Eu não vejo que a solução vai ser assim tão grande, inclusive se a gente não trabalhar aqui como um projeto petista, das nossas pré-candidaturas, dos nossos mandatos, do nosso partido, dos nossos setoriais, sobre a integração da mobilidade na nossa região, a integração dos modais, né? Não só carro, como também transporte coletivo, ciclovias, né? Tenha todo aquele embate também sobre a questão do transporte marítimo, enfim. Senão, a gente não vai ter o que a gente espera que tenha quando a obra for entregue. Então, acho que é um pouco dessas questões que eu vislumbro que a gente pode discutir nessa audiência pública do dia 24, e dele e demais companheiros e companheiras, e reforço o convite para que todas e todos e todos estejam presentes aqui conosco. A gente vai mandar o cardzinho informando certinho todos os detalhes, e também é importante que os demais companheiros que não são das 4 ou regiões aqui mais no entorno das cidades estejam presentes também, justamente para apresentar essa problemática que o Rodrigo nos coloca. Desculpa se eu falei demais, Ideli. Não, você falou dentro do tempo, só que você não falou da audiência sobre o transporte público em Florianópolis. Eu falei dia 24. Não, vai ser aqui você fez outra. agora. Tá. Não, então, bem rapidinho, então tá. por favor. Tá, eu fiz o convite, né, para o que vai ter, eu já estou esquecendo do que eu fiz. A gente vai deletando. E eu é que tenho 70 anos, né? Tá para caber no hardware aqui, que é tudo junto ao mesmo tempo. Não, nós fizemos uma reunião ampliada, na verdade, sobre o transporte coletivo em Florianópolis, especialmente sobre a realidade do transporte coletivo antes da pandemia e depois da pandemia. Em Florianópolis, em virtude da quarentena, o serviço foi suspenso naquele momento inicial, né, dos 2 meses, e quando ele retornou completamente modificado, seja com linhas suspensas, com horários
alterados, né, com troca de nome de linhas, troca de itinerários, e que tem gerado um grande problema aqui em Florianópolis e também na integração, principalmente com o continente de quem vem das nossas cidades aqui no entorno. Então, acho que uma ideia que a gente estava conversando era que a gente pudesse replicar esse tipo de atividade sobre transporte coletivo e integração do transporte coletivo nas nossas cidades nos outros municípios, provocar as demais câmaras municipais ou provocar coletivos, né, para que a gente leve esse assunto também para as outras câmaras e faça uma conversa sobre isso. Aqui foi muito importante, muito interessante. Até hoje a gente tem recebido as linhas que estão sendo impactadas. A gente fez um relatório muito grande das linhas alteradas, das linhas suspensas e dos horários. Apresentamos para a Secretaria de Mobilidade Urbana, que tem paulatinamente dado respostas às nossas provocações, como, por exemplo, o retorno de 6 linhas no entorno da UFSC, que tinham sido suspensas, claro que não estava tendo aula até então, mas que não atende só a universidade, né, mas que atende todo o entorno. Então, acho que fica aí também, além do convite para o dia 24, essa provocação para que a gente faça atividades semelhantes nos demais municípios e que a gente leve a experiência e os debates que a gente fez aqui também para as outras cidades. Muito bom. Então, agora vamos passar então para a Palhoça, para a gente poder ter o relato aí de como é que rola as movimentações e a realidade lá de Palhoça. É o Rambo, e ele vai dar um tempinho também para o Tiago. Então, vamos lá. Bom, gente, boa noite. Aqui na Palhoça, o nosso transporte público municipal, ele está numa situação provisória, mas é um provisório que já dura um longo período, né, um longo tempo. Em 2015, a empresa Paulo Tour, que fazia uma parte das linhas, principalmente para o sul do município, faliu, e então a Jotur assumiu em caráter emergencial em 2015. E nesses 7 anos a situação ainda continua emergencial, né, e não foi regularizada. Ao mesmo tempo, né, eu não sei dizer agora a quantas anda a licitação que a Jotur tem, mas eu acredito que já esteja vencida também e vai sendo prorrogada dessa maneira provisória. Em 2020 foi chamado, né, teve um chamamento público para procedimento de manifestação de interesse para empresas que apresentassem, então, estudos de viabilidade técnica, todas as viabilidades, né, para operar aqui no município. Aí veio a pandemia, isso tudo modificou o transporte público na época e ficou parado. A Jotur continuou operando com quantidade de linhas reduzidas e ônibus, né? Foi fechado o terminal de ônibus, não há mais integração de linhas dentro do próprio município e não existe locais adequados para as pessoas esperarem ônibus. Em outubro do ano passado, uma empresa chamada Profuse apresentou uma proposta nesse edital, né, esses estudos de viabilidade na Câmara de Vereadores, mas desde então tudo permanece inalterado ainda. O que as pessoas dizem é que existe assim uma proximidade muito grande da empresa de ônibus com o poder público, né, e que isso inviabiliza tanto a integração do sistema da Grande Florianópolis, que Palhoça se recusou, né, alguns anos atrás, quando o governo do estado buscou fazer uma integração, Palhoça ficou de fora, né, para manter esse controle municipal, né, sobre esse assunto, e também inviabiliza, em alguns casos, quando se fala em transporte marítimo, né, eu acho que existe também um boicote a esse tema por essas questões. Então, até em algumas conversas aqui, a gente achou que seria interessante que o Décio Lima colocasse no seu plano de governo alguma coisa sobre o transporte marítimo, né, que eu acho que é uma proposta que dialoga muito com as pessoas aqui dessa região, além, é claro, das linhas exclusivas para ônibus que estavam previstas lá com a construção de novas pistas da BR-101 e da Via Expressa. Eu vou passar agora a palavra para o Tiago,
que está num coletivo Unidades nas Lutas, que vem pautando esse tema também aqui no município. Está me ouvindo? Estamos te ouvindo, Tiago. Pode falar. Oi. Boa noite. E assim, eu vou fazer um pequeno relatozinho do nosso movimento. Nós fizemos um movimento junto com a comunidade escolar daqui da Palhoça, professores, né, alunos, que é sobre transporte público. Começou lá na pandemia, né, que a empresa Jotu tirou a linha de transporte da frente de alguns colégios, né, reduziu as linhas, né, e esses alunos começaram a vir a pé lá desde o começo da Avenida Exaluc até os colégios, né, e por causa do transporte, do transporte começou dentro da comunidade escolar, né, e ampliamos a luta para as comunidades periféricas da Palhoça, comunidade da Palhoça, e estão reivindicando algumas pautas dentro da Prefeitura de Palhoça, com vereadores. Já fizemos aulas públicas com a Lúcia Mendonça e o Lino Pérez também, abastinato, panfletagem. Já fizemos também agora estou esperando agora um documento que foi pedido para a Prefeitura de Palhoça, né, mandamos ofícios, relatando alguns pontos sobre a Jotu, né? Que até agora esse documento não veio para nós ainda, porque eles estão alegando que o Ministério Público está para mandar um relatório para a prefeitura e não mandou ainda, né? Assim que esse documento vier, eles mandam para nós estar avaliando e estar reivindicando algumas coisas, né? Mas agora o nosso ponto principal é reivindicar uma audiência pública, né? Na Câmara de Vereadores, né? Que está difícil eles abrirem essa audiência pública, né? Já fizeram algumas conversas, mas eu acho que a pauta agora é essa, né? Reivindicar a audiência pública. Muito bom. Aí a gurizada, né, a rapaziada aí se movimentando em Palhoça, bem bom. Então, agora acho que a gente... Oi, fala? Só lembrando também ali que o Ramo também, ali, a Ana Maria também junto na pauta ali, e a comunidade escolar, né? É isso. Tá. Ana Maria quer completar alguma coisa? Senão nós vamos passar para o povo de Biguaçu. A Lidolci quer completar alguma coisa? Não, Ideli, eu fui contemplada na fala dos meus companheiros aí. Só completando também um pouquinho aqui, a gente fez um manifesto na Câmara de Vereadores, né, Tiago, um tempo atrás, e o vereador aqui da Palhoça, o Pitanta, ele foi totalmente a favor da Jotur, ele, sabe, comprou a ideia da Jotur, e então, assim, ó, a gente vê que aqui na Palhoça o nosso transporte está na mão do Pitanta, tá? Debochou na nossa cara. Ele debochou, né? Mas é isso. Estou contemplada na fala do Tiago e do presidente aí. Então, vamos ouvir Biguaçu? Quem é que vai falar de Biguaçu? É o Marcos? É o Israel? Quem é? Oi, pessoal. Boa noite. Vou começar aqui, o Marcos dá uma complementada aí na sequência, se for necessário. Conversei com o João José, enfim, pediu para a gente trazer algumas informações sobre a realidade do município, do transporte intermunicipal, né, relacionado a Biguaçu, que eu acredito que seja bem semelhante à realidade dos municípios vizinhos, né? E eu acho que é um assunto assim, foram muito felizes aí, né, o pessoal da Micro para escolher esse tema, né? E porque ele interfere muito na vida de boa parte da população. Eu refleti um pouco sobre esses meus anos de uso de transporte público. Então, hoje eu estou com 45 anos. Desde os 15 anos, eu comecei a usar, porque a gente vem estudar em Florianópolis para fazer o 2º grau, depois faz a universidade, depois se forma ainda, busca especialização. O trabalho, boa parte acontece aqui em Florianópolis, né? Enfim. E aí eu fiz umas contas e eu fiquei assim impressionado, sabe? Nesses 30 anos, sabe? Eu fiquei aproximadamente 14 mil horas dentro de ônibus, sabe? É muita... Então, assim, isso dá 1 ano e meio de vida, 24 horas por dia, né? Aí 269 mil quilômetros percorridos. Isso dá 50 vezes a distância do Iapoque ao Chuí. Dá para dar 6 voltas em torno do planeta Terra. Então, eu usei o meu exemplo, mas nós temos 1 milhão de habitantes na região da Grande Florianópolis, né? Então, é um assunto muito sério, eu acho que a gente precisa realmente aprofundar e buscar trabalhar isso, que eu acho que é um dos principais problemas nossos aqui da região, junto com o saneamento e tal, mas o transporte público interfere muito, assim, né? E assim, Biguaçu tem 70 mil habitantes, né?
Então, a empresa concessionária é a Biguaçu Transportes Coletivos. Para minha surpresa, eu fiquei sabendo que a Jotur também presta um serviço numa linha Palhoça-Biguaçu, que antes não existia, mas eu acho que a Jotur começou e aí provocou a Biguaçu, enfim, eles dividem os horários ali, sabe? Eles negociaram, e eu acho que realmente cada empresa cuida de um município, e eu acho que isso é que está travando, de fato, essa integração entre os municípios, né? E depois entre os modais também. Mas, enfim, eu vou trazer umas informações aqui, que é a seguinte, né? Então, o transporte intermunicipal em Biguaçu é exclusivamente por ônibus, né? Rodoviário e ônibus, poucos horários, especialmente nos bairros periféricos, nos municípios mais distantes. Aqui eu cito Antônio Carlos, não tem nenhum companheiro aqui de Antônio Carlos, nem do governador Celso Ramos, né? Mas eles sofrem mais ainda do que a gente, né? Em relação à questão dos horários, assim, e tudo é no sentido de ir para Florianópolis, né? É bem complicado, né? A passagem com preço elevado, né? No nosso entendimento, hoje a passagem para ir de Biguaçu Centro a Florianópolis Centro custa R$ 6,75, né? Aí nós temos uma distância de aproximadamente 20 quilômetros. Já o preço da tarifa em Florianópolis é de R$ 4,50, bem abaixo, né? E um morador que está lá no sul da ilha, né, lá no Pântano do Sul, se ele quiser chegar a Canasvieira, ele vai pagar R$ 4,50. E tem de 50 quilômetros de distância. Então, realmente, tem umas coisas, umas distorções que a gente não consegue entender, né? Em relação a preço, que é aquilo que a companheira falou lá no início, na Lúcia, né? Que a gente precisa, de alguma forma, buscar essas informações. Entrei no site do DETER, não tem isso, né? E não... Acho que tem que ser mais uma ação mesmo judicial, enfim. Eu percebi que tem uma ação civil pública, lá no site do DETER traz isso, sabe? Tem uma ação civil pública que está regulamentando o transporte aí, Biguaçu, São José, Palhoça, acho que, não sei se Florianópolis também, Florianópolis também em relação aos outros municípios, né? O tempo de viagem e transporte, assim, é bastante elevado, né? Muito em função do trânsito, né? O trânsito intenso e precário, viagem, por exemplo, se vem de veículo, se vem de carro, demora-se 15 minutos. Vem de ônibus, demora 1 hora, 55 minutos, se tiver legal, se tiver trânsito, já passa disso, né? Então, para 20 quilômetros, demorar 1 hora para percorrer 20 quilômetros, né, é sinal de que as coisas não estão bem, né? E aí a qualidade e o conforto é ruim dos ônibus, né? Então, o ônibus que é utilizado em Biguaçu é para fazer viagem curta, não é para ficar 1 hora sentado naqueles bancos duros de plástico, sabe? Isso começa a dar problema nas pessoas, né? Sem contar aqueles que não conseguem sentar. Em horário de pico, não tem essa. A maior parte vai em pé, né? Então, assim, a questão do conforto é muito ruim, né? Então, quando se pega o amarelinho, que é o seletivo, que eu acho que tem que ser o padrão para todo mundo, né? Aí a passagem também é mais cara. Em vez de ser R$ 4,50, R$ 6,75, a passagem do amarelinho é R$ 10,10, né? Mas aí tem outro padrão, é outro conforto. E aí eu tenho dúvida, será que a galera que está usando o comum é que está financiando o amarelinho se paga, sabe? Eu não sei, eu tenho um pouco dessa dúvida também, né? E aí, a ausência de integração com os municípios vizinhos, eu acho que esse é um dos principais problemas, né? Já foi colocado aí pelo pessoal. Eu vou dar um exemplo, assim, que vocês vão ficar, acredito, impressionados, né? Não há linha de Biguaçu para São José. Eu fui fazer a pesquisa hoje. Se eu quiser pegar um ônibus e ir para São José, eu não tenho. Eu tenho Biguaçu, Florianópolis, Biguaçu, Palhoça, porque a Jotur começou, provavelmente por causa da Unisul e tal, daí eles mantiveram uma linha. Mas Biguaçu, São José não tem. Se eu quiser ir para Campinas, para vocês terem noção, se eu quiser ir para Campinas, eu tenho que ir para o centro de Florianópolis, pagar uma segunda passagem e atravessar novamente a ponte rumo ao continente para chegar em Campinas. É uma aberração, assim, logística, se a gente for parar para pensar, né? Essa falta de integração, assim, realmente chega a ser um pouco até hilário, né? E, além da falta de integração entre os municípios, né? Existe uma falta de integração dos moldais mesmo, né?
que é aquilo que a Carla também comentou, essa questão do transporte marítimo é essencial, né? A distância de Biguaçu a Florianópolis, em média, dá 20 quilômetros. Mas pela Bahia, Mar Calmo, dá 12 quilômetros. Então, assim, é inexplicável como até agora a gente não... Enfim, tudo tem que passar pela ponte, né? Então, Ficou sem som. Voltou, né? Isso. E, além da integração do modal de ônibus e marítimo, o de uso de bicicleta mesmo, né? Porque 20 quilômetros não é muito longe também. De bicicleta você faz isso em 1 hora. O pessoal não faz por causa do perigo no trânsito, não tem uma via exclusiva. Isso talvez era uma coisa que, como micro, a gente pudesse também, nos municípios, articular, sabe? Não necessariamente fazer esse transporte na marginal da BR-101, mas no interior do município, ligando, né, próximo à marginal da BR, mas por dentro, Biguaçu, São José, Palhoça, né, e, enfim, falta essa integração também dos modais, né. Então, assim, refletindo com os colegas também, né, o Marcos e o próprio senhor João José, enfim, a gente entende que nós temos, eu não sei bem quais são os meios, né, mas investir nessa questão da integração do transporte, do transporte intermunicipal, né, entre os municípios da Grande Florianópolis, a integração dos modais de transporte rodoviário com ônibus, né, que é predominante, junto com o marítimo e de bicicleta também, acelerar a conclusão do contorno viário, isso está realmente assim perturbando muito, né? Regulamentar e incentivar a utilização na modalidade de trabalho remoto, que assim, ó, na pandemia deu uma amenizada nessa questão do trânsito, porque o pessoal trabalhou remotamente, muita gente, né? Tanto o ensino, escola, quanto o trabalho, muitos serviços públicos também, e isso amenizou. E agora está voltando todo aquele caos, sabe? Então, acho que tem que aproveitar as coisas boas que a gente conseguiu obter desse período ruim da pandemia, né? Tem uma lei na LESC rodando para regulamentar trabalho remoto no serviço público, tem uma lei federal, se não me engano, também tramitando para regulamentar no setor privado, né? Centralização dos serviços e oportunidades de trabalho, né? Na região, que não fique tão centralizado em Florianópolis, né? Buscar que as pessoas tenham acesso a serviços de saúde, de ensino, de oportunidades de trabalho também nos municípios aí né, que circundam a capital, para que a gente evite de sempre precisar estar entrando, né, na ilha, né? E cutucar o DETER para que possui, né, regulamentar e ter um padrão mínimo para melhorar a qualidade aí é muito ruim vir pagar R$ 6,75 e vir em pé dentro de um ônibus, sabe? Ou se você vai sentar num ônibus com um banco duro que dói. Então, acho que o DETER, eu acho que tinha que dizer qual é o padrão mínimo e forçar as empresas a atenderem aquele padrão, né? Então, esse era o que eu tinha a gente trouxe, na verdade, para partilhar com os colegas, para ter um pouco da realidade de Biguaçu, né? Não sei se o companheiro Marcos, que é de Biguaçu, também quer complementar. Tá o Marcos, tá o Quirino, se quiserem complementar, tá? Para a gente depois poder passar para outro município. Pessoal, boa noite para vocês. Eu acho que o debate ele está bem redondo, né? As ideias estão bem redondas, vamos dizer assim. A gente sabe o que precisa. E então eu não vou falar mais, até para não ocupar o tempo, para passar para outro companheiro. Eu acredito que o que a gente precisa de agora para frente é estratégias, né? O que a gente pode fazer para poder encaminhar todas essas necessidades que a gente tem e efetivá-las, fazer com que isso se torne, essas possibilidades se tornem de melhora, se tornem realidade. Muito bom. Então, vamos passar para Florianópolis. Eu não consegui identificar ninguém de São José. Então, Eliane, você quer complementar? O Lino também não entrou ainda. Sim, boa noite a todos, a todas. Acho que esse tema ele é
super relevante. E eu fico pensando, Florianópolis tem um sistema desintegrado, né, de transporte coletivo, implantado pela cidadã desassistida chamada Ângela Min, que é essa tragédia que a gente tem no transporte coletivo dessa cidade há muitos anos. Então, eles têm muita responsabilidade no que está aí. E a lógica aqui da região acaba sendo a mesma, porque a lógica do transporte em Florianópolis é tudo vir para o centro, tanto que a gente tem um terminal gigante na cabeceira da ponte. A gente não tem uma lógica dos ônibus, né, saírem dos bairros, virem para o centro e voltarem para os bairros, né? A mesma coisa nos municípios. Os municípios vêm para ter um terminal no centro de Florianópolis, e não o contrário. Eles vêm, eles passam pelo continente, porque a integração de coqueiros para o estreito é uma desgraça, porque não acontece a mesma coisa dos municípios, né, de um município para o outro aqui na região. Além do transporte marítimo, além de todas as coisas que vocês falam, que eu acho que vai arredondando mesmo bastante bem a questão. Eu queria complementar, bom, o transporte marítimo, já falei, né, com todo o cuidado que exige esta região aqui por conta da maricultura, que a gente precisa fazer uma integração não só do transporte, mas também da produção que o mar enseja, né, para os trabalhadores e trabalhadoras aqui da região. Eu queria só destacar um ponto, porque a Lúcia falou que a gente ter o valor da tarifa, a gente precisa saber o que compõe a tarifa. Eu penso que no pós-pandemia nós temos que incluir uma questão que é a sanidade do transporte coletivo, porque o transporte coletivo, durante a pandemia, foi apontado como um dos maiores vetores de transmissão de Covid. Foi no transporte coletivo que as pessoas alegaram, na maior parte, o contágio. Então, eu penso que, no processo licitatório, além de todos esses temas que também já foram apontados aqui, precisam ser incluídas medidas de sanidade para aquele ambiente, que eu penso que passa pelo que o Israel falou, da quantidade de pessoas dentro do ônibus, porque não é possível a gente ter sardinha em lata, como a gente chamava na minha infância, que o ônibus era uma sardinha em lata, quer dizer, todo mundo socado dentro do ônibus, um respirando no cangote do outro, e o contágio de Covid, que agora, né, nós estamos na pós-pandemia, mas de várias outras doenças, além das várias situações de assédio que ocorrem no transporte coletivo. Então, eu penso que a gente teria que também aproveitar que a gente está fazendo esse debate, fazer ele de forma ampla e incluir esses temas para o debate. Não vai ser possível a gente continuar com o transporte coletivo na mesma lógica que a gente tinha antes da pandemia, né? Do ponto de vista sanitário, do ponto de vista da lotação e desses aspectos que eu considero bem interessantes que a gente inclua no nosso debate. Então, estou sugerindo isso para que a gente inclua, além das outras questões todas, né, que é necessário a gente fazer e que certamente a gente vai fazer, Gris. Sem mais delongas, é isso. Bom, gente, eu não identifiquei ninguém de São José, o Lino não entrou, então nós vamos abrir fala para quem mais queira. Eu poderia... Oi? Aproveitando, Paulo Horta aqui de Floripa. Oi, também. Paulo, fala lá, Floripa. É que eu ia abrir inscrição, você é o primeiro inscrito, pronto. Então vamos lá. Dei sorte. Agora. E por acaso hoje tenho uma camiseta de bicicleteiro que sou eu, né? Reforçando aí a fala de Israel, eu acho que além de representar diversidade nos nossos modais, não é? A bicicleta representa algo que precisa ser discutido, que é a questão ambiental. O transporte, especialmente o transporte público, ele pode ser instrumento transversal que transporte, inclusive, saúde para os diferentes ambientes e para a nossa qualidade de vida. Ou seja, se nós temos um transporte adequado, esse transporte melhora a qualidade de vida do trabalhador, da trabalhadora, mas ele também melhora a qualidade da saúde dos ambientes
por onde ele trafega, por onde ele influencia. Do transporte vem boa parte da poluição, pessoal, que contamina o nosso ar, a água e o solo. Né? Tanto aquilo que a gente vê saindo do combustível, né? Da queima do combustível pelo cano de escapamento, vai para a atmosfera, mas também vai para o solo. E isso contamina todo esse ambiente que a Eliane muito bem destacou, que é o ambiente da pesca e da maricultura. Seja o transporte náutico, seja o transporte terrestre, eles têm impacto. Portanto, eu vejo que o transporte ele pode ser um aliado fundamental da transição energética e ecológica. Ele pode não só melhorar a qualidade de vida do trabalhador e do ambiente, mas como gerar novas frentes de trabalho, emprego e renda. Imagine, se nós temos uma frota movida por energia solar ou energia elétrica, não é como já é em boa parte do planeta, especialmente quando a gente fala de transporte público. Não é? Os nossos ônibus, como a UFSC tem, não é? Eu tive outro dia uma reunião com o Ricardo, colega lá do Laboratório de Energia Solar da UFSC, que desenvolveu o ônibus solar. Essa não é um sonho de um cientista, essa é uma realidade de boa parte das grandes cidades do planeta. E ao fazer isso, nós vamos ter um ar mais limpo, mais saudável, enfim, ambientes mais saudáveis. E isso gerará não só emprego e renda numa primeira tocada, né? Porque imagina, nós temos oficinas, placas, baterias, tudo isso vai precisar o Brasil produzir, ou nós vamos estimular cadeias produtivas, ou seja, nós temos um ciclo virtuoso que pode se instalar do ponto de vista de uma economia regenerativa e distributiva. E se a gente pensa nisso, nessa diversidade do sistema de transporte, pode ser um aliado fundamental para essa grande retomada de um Brasil, de uma Santa Catarina, que não só seja próspera, mas seja sustentável. Essa seria, talvez, a minha contribuição. Muito obrigado, companheiro Edeli. Muito obrigado, bicicleteiro Mor. Continua abertas as inscrições, vamos ver quem é que tem ainda disposição de complementar, porque eu acho que o debate já foi de uma riqueza grande aqui, né? Tem várias coisas aqui, né, que foram faladas, que eu acho que já dá linha, né, para a gente poder trabalhar, agir e tal. Então, vamos ver se a gente vai já para as falas aí de complemento, mas já de arremate. Então, eu vou ver as mãozinhas que estão aqui ligadas. Então, a Lúcia quer falar e o Rodrigo. Então, vamos lá, Lucinha. Valdeci também. Olha, eu queria lembrar para vocês que quando a gente... O Valdeci não apareceu a mão dele aqui. Levanta a mão, eu. Então, vamos lá. Fala, Lúcia. Queria lembrar para vocês que quando a gente fala em mobilidade urbana, a gente fala em um transporte sustentável. Não é deslocamento. A gente fala em transporte sustentável. E eu achei bastante interessante o que o Paulo colocou ali, porque, na verdade, hoje no Brasil, nós já estamos trabalhando em várias cidades brasileiras com outro tipo de combustível, né? São Paulo já tem muitos ônibus elétricos, não é só a nossa universidade que desenvolveu protótipos de ônibus elétricos, a COP já desenvolveu, em praticamente todas as grandes cidades brasileiras nós já temos frota elétrica rodando. Mas isso só é capaz, por exemplo, a capital que mais tem frota elétrica, e isso vai contribuir na descarbonização do sistema, que é uma coisa que nós todos almejamos, né? Porque, afinal de contas, nós estamos construindo as cidades do século XXI, a do século XX ficou para trás. Então, é necessário que a gente tenha o efetivo controle do nosso sistema. E para a gente ter esse efetivo controle, até mesmo para a gente fazer sistemas integrados em regiões onde envolvam mais de um município, como é o caso quando a gente trabalha na região metropolitana, é necessário que nós conheçamos e possamos ter a realidade do nosso sistema. Nós temos que saber os custos, porque ninguém vai colocar nada na rua, nem o serviço público, se não souber se nós vamos ter condições de operar ou não. Então, a necessidade de quem for fazer essa regulamentação, eu reitero aquilo que eu já falei,
de botar toda essa fiscalização, porque muitas vezes o sistema é muito ruim, porque a própria prefeitura é omissa. A prefeitura tem que estar controlando. Tem que estar controlando o empresário, mas, na verdade, as nossas prefeituras, muitas vezes, os nossos políticos, eles se aliam aos empresários porque eles é que vão pagar as suas respectivas campanhas. E nós não podemos permitir isso. E, para nós não permitir isso, nós temos que estar de olho. Outra coisa que eu queria dizer, aproveitar aqui o fórum, para dizer tanto para a Ideli quanto para a Carla e para os demais presentes, mas principalmente para a Ideli e para a Carla, aí, que nós, no governo da Dilma, tá? No nosso governo, Ideli, nós reservamos recursos financeiros para fazer todos os estudos para instalar marinas em Florianópolis, tanto na Bahia Sul. Tá? E esse recurso foram estudos de viabilidade. Esses recursos vieram, eles acabaram prendendo recurso durante o nosso governo, no final do nosso governo, quando já estava tudo aprovado para cá. Eles só trouxeram recurso com o Dário Berg, já no governo do Bolsonaro, que é aquele mesmo recurso que nós aprovamos lá e que já estava, inclusive, empenhado, era restos a pagar, ou seja, era recurso que já estava... Então, o que acontece? Eles não fazem os estudos e agora vêm contar para nós que vão fazer uma marina na beira-mar norte para quem? Para os ricos, porque não é para nós fazer o transporte para Palhoça, ou para Ganchos, ou para o Ribeirão da Ilha. Tá? Então, esse recurso já existe na prefeitura. E para fazer uma coisa dessa, nós precisamos fazer um estudo de viabilidade. Vocês não esqueçam que para eu colocar um barco, eu preciso ter calado. Ainda mais um barco que vai ser carregado de pessoas, porque senão essa partida do barco ele afunda e se encalha na areia, né? Porque a nossa Bahia tem que ter uma certa profundidade. Então, é mais ou menos isso que eu queria falar e deixar para vocês aí. Fico aí à disposição para quem precisar de alguma informação aí que a gente possa dar, né? Agora é o Rodrigo, Valdecir e depois a Carla. É isso? Pelo que eu vi aqui? Então, Rodriguinho, depois Valdecir, depois a Carla. Vou ajustar aqui, gente, meu fone de ouvido para a fala não ficar prejudicada. Então, gente, só um complemento. Primeiro, eu estava com uma matéria aqui que saiu hoje no Brasil de Fato, pelo menos foi onde eu li, que diz o seguinte: venda de motos cresce enquanto a venda de carros cai, né? Isso mostra algumas questões aqui que a gente tem que encarar. A primeira delas é que as pessoas estão indo para a formalidade do emprego e, portanto, boa parte desse emprego precário ele é feito em cima de uma moto, em cima de uma bicicleta. Isso precisa estar nessa ordem do dia quando a gente debate mobilidade urbana, porque tem esse corte social. E também porque o preço da gasolina, o preço do combustível, ninguém consegue pagar. Então, tu precisa migrar, né? E o problema disso é o quê? Tirando a questão do caráter de emprego social, que as pessoas estão indo buscando como alternativa ter uma moto para poder fazer entrega em cima, trabalhar com o aplicativo, essa solução ela é individual. E o problema que a gente tem é coletivo. Então, para a gente poder resolver esse problema, ele precisa ser coletivo também. E por isso é importante a gente ter esses dados, ter essa realidade, encarar ela, para saber que as pessoas estão procurando uma solução individual porque não está se construindo uma solução coletiva, né, que passa pelo transporte coletivo, como o pessoal já falou aqui. Aqui em Garopaba, eu quero fazer um complemento na minha fala de abertura, para dar a realidade da cidade. Hoje nós temos uma única empresa que tem um contrato que foi realizado no final da gestão passada de 10 anos, possível de prorrogar por mais 10. Então, praticamente, é um contrato de 20 anos, onde a empresa não cumpre nenhuma das suas partes, porque ela acusa que no contrato tu precisa atingir um certo número de transporte de volume de transportados, de passageiros, e sua cidade não consegue garantir
e essa é a justificativa que ela sempre ganha na justiça. Como ela também sempre ganha na justiça o aumento da tarifa. Para vocês terem uma ideia, o companheiro estava falando das disparidades, né, entre a passagem de Florianópolis e a passagem de Palhoça e São José. Para se deslocar da Praia do Rosa até o centro da cidade, custa R$ 9,00. R$ 9,00. E ela vai aumentar de novo, ela vai para 10. Para sair do bairro onde eu vivo, que é no Macacu, no norte da cidade, e ir até o centro, são R$ 7,00. Isso é um custo não só para o trabalhador e para a trabalhadora, é um custo para a empresa que paga uma parte desse vale, é um custo para o município. Então, nessa perspectiva, inclusive, que está se debatendo a tarifa zero aqui na cidade, para que possa se viabilizar o uso do transporte público de fato. Mas não acaba aí, pelo contrário. Tarifa zero tem que ser um debate inicial para a gente avançar nisso, que o professor Paulo Ota falou muito bem, com legitimidade, porque é um pesquisador da área, se debruça sobre esse assunto, que quanto mais veículos individuais, quanto mais a solução for individual, mais a gente vai seguir poluindo, porque a emissão de gás carbônico, de CO2, é um dos principais poluidores, né, das principais fontes de poluição do planeta. Então, para a gente também resolver um problema ambiental, a gente precisa resolver o problema da mobilidade. Quero fazer eco aqui à fala do professor, porque é importante a gente salientar esse aspecto também quando a gente está debatendo o transporte público. É uma solução ambiental, é uma solução social, né? É uma solução para a cidade, é uma solução para a região. Queria trazer essas questões aqui, mais um complemento também que é importante, não posso esquecer, a realidade nossa aqui. É uma empresa só, pouquíssimas linhas, tarifa super alta, qualidade baixíssima do conforto do transporte em si, e a gente aqui está debatendo que se possa ampliar, né, esse tipo de modal, que não tenham só o ônibus como linha, mas também a gente possa ter linhas circulares. Tenham experiências muito positivas em outras cidades, em outros estados, que são os consórcios operacionais que envolvem não só a linha de ônibus, mas também envolve associações de permissionários, que é um trabalhador que vai ganhar uma concessão do município, ou essa concessão é dada por uma associação, né? E ele vai dirigir uma lotação para fazer uma linha circular. Então, a gente também pode pensar essas alternativas e essa integração. As linhas circulares para Garopaba é uma solução urgente, né? Infelizmente, ainda não pode ser discutida porque a gente tem um contrato sendo cumprido pela gestão atual, que também não está muito interessado em mudar isso. Mas é uma solução para a gente que mora aqui no Macacu, que mora no bairro da Encantada, por exemplo, que mora no bairro da Ressacada, que mora no Campo Duna, que precisa andar a pé até o ponto de ônibus, porque dentro do bairro ela não consegue circular, né? E aí tem que esperar 1 hora, 2 horas até passar a linha. São essas as ofertas que a gente tem aqui em Garopaba. Linhas de ônibus que são grandes, linhas que fazem a famosa volta grande em toda a cidade, que passa de hora em hora, às vezes não passa, às vezes o motorista decide não passar porque naquele horário ele vai avaliar que não tem tanto passageiro assim. Isso acontece com frequência aqui. Ou ele alterna o itinerário, né? Quando ele era para ir passando por uma estrada, ele volta passando por ela, e aí isso gera um atraso. Então, essa é a realidade do transporte de Garopaba, não é diferente do resto das cidades aqui da região. E, mais uma vez, reforçar a necessidade da gente pensar também a integração da região da Murel, que Garopaba faz essa relação de vizinha, porque muitos serviços que a nossa região sul aqui, indo já para o sul de Santa Catarina, muitos serviços da Grande Florianópolis são utilizados pela população daqui, e muitas vezes ela não consegue fazer isso, porque o transporte não existe, né? Ou ele é precário, ele atrasa, enfim, tem uma série de problemas que impede a gente de acessar esses serviços na Grande Florianópolis, que é a nossa grande referência, quando a gente fala principalmente de serviço público, serviço de saúde, né? Valdecir agora. Depois Boa noite. A Carla e o Paulo, pelo visto, levantou a mãozinha de volta. Então, vamos lá, Valdecir. Boa noite, Deli. Boa noite, vereadora Carla, os demais aí que estão na reunião, né? Eu, ouvindo o Israel, lembrei de uma situação, né, Israel? Você falou que a passagem de Biguaçu até Florianópolis é maior do que da capital, lá do centro de Florianópolis até o Ribeirão, né? Mas, por exemplo, se você estiver em
em Mafra e pegar um ônibus em Mafra até a rodoviária de Curitiba, e de Curitiba pegar um outro ônibus até a rodoviária de Florianópolis, você vai gastar menos do que você pegar um ônibus na rodoviária de Mafra até a rodoviária de Florianópolis. Por que isso acontece? Porque o transporte intermunicipal de Santa Catarina é um dos mais caros do Brasil. Não obstante, aí dele lembra muito bem quem era, por vários anos, o presidente da Comissão de Transportes da Assembleia Legislativa, que era um dos proprietários da Transporte Reunidas. Por isso que o transporte intermunicipal de Santa Catarina é um dos mais caros do Brasil. Está entendida essa jogada aí, né? Esse é um grande problema, né? O valor das tarifas, né? Que é uma caixa preta que ele não mostra de jeito nenhum. Quando a Lúcia falou da bilhetagem, né? Florianópolis, a bilhetagem é controlada por um sistema lá em Belo Horizonte. Como é que, né? Aqui a prefeitura, ou o usuário, quem quer fiscalizar isso, como é que consegue? Não consegue, porque o argumento é que a bilhetagem tem um controle em Belo Horizonte. Então é muito difícil isso, né? Então, eu acho que outra coisa também que é importante, queria abordar aqui, que é essa questão do transporte de navegação, né? Transporte aquático. Acho que talvez aproveitar o debate, o nosso candidato a governador, também pensar um pouco nesse aspecto, né? Acho que a Lúcia também está aí, pode contribuir, no programa de governo. Acho que fazer essa análise, porque não dá para imaginar, né, nosso estado, que a nossa capital é uma ilha, e nós ainda não temos o transporte marítimo. Então, reforçar um pouco essa questão aí do transporte marítimo. Muito bom, Valdecir. Carla? Obrigada, Ideli. Não, eu queria complementar algumas coisas até mesmo do que eu falei, que acabam sendo motivadas pelas falas dos demais colegas. Primeira coisa é dizer que a gente tem um patrimônio entre nós, que é a Lúcia, e que a gente, às vezes, acaba explorando muito pouco, até explorando no sentido bom, viu, Lúcia? De captar todo o seu conhecimento e contribuição que tu deu até aos nossos governos e até fazendo meia-culpa do nosso mandato, né? Mas é claro que a gente vai absorvendo conforme o tempo vai passando determinadas pautas, e neste momento a gente chegou nessa pauta da mobilidade, dos transportes, e quero dizer que quero muito a sua contribuição em todas as discussões que nós fomos construir, né? Fizemos uma primeira, que foi coletar as deficiências da população, e a gente ainda está captando isso, né? Eu acho que desse momento a gente vai desdobrando para outras questões como alternativas mesmo. E dizer, Ideli, que essa reunião está sendo riquíssima. Eu não sei se tu ou quem está fazendo a relatoria, porque daqui está saindo, além de um diagnóstico, acho que está saindo 3 pontos dessa reunião, né? Um diagnóstico da problemática da região metropolitana, que a gente precisa organizar isso. Está saindo também uma concepção de ideia de mobilidade que a gente tem enquanto Partido dos Trabalhadores, né? E também propostas, tanto para que a gente trabalhe agora junto com o Décio, né, enquanto candidato a governador e a quem for compor a chapa majoritária, as candidaturas, pré-candidaturas colocadas na nossa região, a deputada estadual e federal, e também como que a gente vai gerir essas propostas para frente a partir de 2024. Né? E eu queria acrescentar um ponto dessa questão de concepção de transporte e direito à cidade, que inclusive apareceu muito fortemente nessa reunião que nós fizemos, que é a seguinte, e corrobora um pouco com o que a Lúcia falou anteriormente sobre como as prefeituras veem o transporte coletivo. Muitas vezes esses horários, integrados ou não, mais ou menos, e a disposição e disponibilidade das linhas e dos horários, coincidem com... tem alguém com... Tem alguém com o microfone aberto, microfone gente. aberto, por favor. Gente, com uma TV ligada ou coisa parecida. Coincidem essa disponibilização das linhas e horários com os horários comerciais, com o horário de funcionamento do comércio, com o horário de funcionamento do serviço público. Claro que esses são os horários de pico, né? Mas a gente precisa entender
o transporte coletivo e a mobilidade como direito à cidade, também o direito ao lazer, como também o acesso aos equipamentos de cultura, aos equipamentos de saúde, como o Rodrigo estava colocando, de educação, que nem sempre coincide com as 8 horas de trabalho do comércio e do serviço público, né? E isso é uma concepção que nós, enquanto petistas, precisamos trazer e afunilar ainda mais, defender essa concepção, né? E porque essa concepção do transporte coletivo só para levar e trazer trabalhador ao trabalho e não à cidade como um todo, é o que favorece e engrandece ainda mais os lucros das empresas, né? A gente ficou 2 anos com o transporte coletivo de Florianópolis aí não igual a que era antes da pandemia, por exemplo. Nós tivemos demissão de cobradores, mais da metade ou quase a metade da categoria do transporte coletivo foi demitida durante a pandemia em Florianópolis, né? A oferta não foi a mesma. Mesmo assim, nós tivemos um lucro de quase 14 milhões de reais da empresa, que está sendo, inclusive, questionada pelo TCE. Como que se justifica a demissão de trabalhadores e um lucro exorbitante? Justamente porque, como o Valdeci colocou também, quem gerencia tudo isso nem está aqui. E a gestão de Florianópolis está a serviço do consórcio Fênix, que, Rodrigo, embora a gente tenha várias empresas, elas são consorciadas em uma única oferta de transporte coletivo, né? Justamente porque avaliaram em 2014 que não queriam concorrência entre elas. Então, elas se consorciaram num consórcio que é de 20 anos aqui em Florianópolis, né? Então, a gente já está regulamentado esse consórcio há 20 anos. Então, eu queria fechar com isso, mas também dizer que daqui sai um debate riquíssimo que não pode ficar no plano de ideias, que a gente precisa organizar essa relatoria, porque propostas já saíram para o Paulo Horta, para o Rodrigo, para mim, para o Décio, para quem for o nosso senador e até para concepções maiores de cidade e de regiões metropolitanas. Obrigada. Tá ótimo, Carlinha. O último inscrito é o Paulo Horta, e depois nós vamos encaminhar. Então, taca-lhe o pau, Paulinho. Cadê o Paulo? Tá sem som? Obrigado, companheiro. Eu estou falando aqui que nem uma tagarela, mas sem som. Agora nós estamos ouvindo. Vamos lá. Bom, pessoal, trazendo então elementos aí que o Rodrigo traz e a Carla também, eu acho que a gente precisa construir uma reflexão. Primeiro, à medida que o nosso transporte público, coletivo, ele falha, o trabalhador, a trabalhadora é jogado para a solução individual, né? E essa solução individual prejudica a sua saúde ou pode causar a morte. A motocicleta é uma das principais causas de morte no transporte, ou principais causas de afastamento do trabalho, enfim, são prejuízos para o sistema de trabalho e, claro, para a vida das pessoas, não é? Ou seja, se de fato o transporte, portanto, ele pode provocar a morte, ele representa uma fragilização da saúde e, quem sabe, pode ser considerado um problema de saúde pública, nós precisamos considerar a reestatização do sistema. Sabe, discutir dentro do partido com muito carinho e muita profundidade se, de fato, o modelo que está posto, ele é sustentável sob a perspectiva da vida. Porque ele polui o ar, polui a água, ele mata as pessoas, ao fim e ao cabo. Então, é muito importante que essa discussão se dê não só na perspectiva do Estado de Santa Catarina ou do município de Florianópolis em 2024, mas que se dê na perspectiva nacional, numa ampla discussão que coloque a questão da vida em primeiro plano. Eu tenho conversado com o pessoal que está uberizado aí, em diferentes aspectos, seja na motocicleta, seja no transporte aí para passageiros,
Pessoal, é triste, as pessoas estão apresentando desde de burnout, de excesso de trabalho, até vários outros desdobramentos psicossomáticos, ou seja, a população, o trabalhador e a trabalhadora envolvido com o transporte está ficando doente. Está ficando doente por quê? Porque o modelo, ele coisificou o ser humano. Eles empilham ônibus como se aquilo ali fosse coisa. Aquilo ali, não, pessoal. Gente, eu acho que vale o Partido dos Trabalhadores ressaltar o valor da vida e o que está sendo transportado, o que não são objetos do capital, né? É vida humana. Então, e isso precisa se dar com qualidade social, humana e ambiental, como a Lúcia muito bem falou. Eu acho que se a gente pega esse filão, claro, é um grande enfrentamento, isso, né, estamos lidando aí com poderes que eu não imagino, né, as suas dimensões enfim, aquilo que ele é capaz de fazer, mas sem dúvida nenhuma é necessário a gente meter a mão nessa cumbuca aí. Gente, bom, primeiro a Carla levantou uma coisa importante, né? Nós vamos precisar fazer uma relatoria desta reunião, tá? Ela está sendo gravada, né? Eu anotei bastante coisa aqui também, mas eu vou dizer com toda sinceridade que eu não tenho, até porque eu acho que, né, essa relatoria precisa ser feita por alguém que entende mais do que está sendo falado aqui, tá? A Carla deu um desenhinho aqui que eu gostei, né? O que é que tem de diagnóstico da realidade, porque tem coisas diferentes, né, de município para município, mas coisas bem importantes. Tem a concepção, como é que a gente pensa, né, toda essa questão do transporte, né, de ser público, de ser sustentável, né, de ser não poluente. Acho que tem muita coisa aí de concepção, e tem também propostas, né, para serem feitas para o DESO, né, o programa estadual, que eu quero dizer aqui com bastante ênfase. Eu acho que a gente tem que pedir ao DESO, né, a gente tem que sair daqui com essa proposta da questão da integração, né, a integração dos municípios, a integração dos modais, e incluir a necessidade de uma vez por todas da integração e viabilidade do transporte marítimo. Acho que isso a gente tem que pedir, entende, para o DESO poder incluir também as nossas candidaturas, tá? Mas tem uma outra coisa que, nas falas de vocês, apareceram os problemas na Kombi, né? Como a gente diz, que a gente precisa ir lá cutucar e, sabe, estourar a podridão, né? Que tem que vir a público a podridão, tá? Então, tem essa coisa que a Lúcia trouxe, né? Do dinheiro para os estudos que estava garantido, que ninguém sabe onde é que está. Eu acho que isso é uma coisa importantíssima da gente tentar ir atrás e trazer a público essa questão. Depois foi falado de uma ação civil pública que tem no DETER. A gente precisa resgatar o que ação civil é essa, entende? Por que não andou, entende? Ir atrás. E o Valdeci trouxe a história do preço intermunicipal, porque eu acho que isso é uma coisa, inclusive, para o programa do DESO também, entendeu? Não só aqui para nós, entende? Porque tem impacto, mas também em termos de programa intermunicipal, tá? Então, eu acho que a gente podia, nessa relatoria... Oi? Outro exemplo disso é que se eu pegar o ônibus na rodoviária aqui de Florianópolis, descer no trevo que vai para a Praia Grande, é muito mais caro do que se eu pegar o ônibus na rodoviária aqui de Florianópolis, descer na rodoviária de Passo da cidade de Torres, porque daí o preço é interestadual. É interestadual, então aí é mais barato do que a intermunicipal. Então, assim, ó, relatoria... fala. A Eliane, tem uma coisa, eu acho que no diagnóstico que seria interessante a gente fazer, que é mapear, e eu acho que isso a gente consegue fazer com facilidade, mapear quem são as empresas
que prestam serviço, quem são os donos da empresa e quais os vereadores que essas empresas financiam. Porque isso, né, o Pitan está na Palhoça, todo mundo sabe, ele é vereador a vida inteira, vai morrer vereador, porque vai morrer financiado. E quanto que as empresas financiam os prefeitos atuais? Eu acho que isso é um mapeamento político que tem grande impacto na desintegração do sistema que a gente vive por conta dessas relações políticas, econômicas e de outras ordens aí que eles têm. Então, eu queria incluir isso como tarefa para a gente nesse processo de mobilização que a gente vai fazer. Oi, Deli, se tu quiseres, eu posso me oferecer para fazer essa relatoria, tá? E aí, só que tem um detalhe, essa semana eu viajo e só volto para Florianópolis segunda-feira à noite. Então, eu teria que vocês me dar até quarta-feira que vem para eu fazer essa relatoria, que antes disso eu não vou poder fazer. Se for possível assim, eu posso assumir. E outra coisa é que essa reunião foi gravada. Aí vocês poderiam disponibilizar para mim o link para eu ir fazendo a releitura, né, e escrevendo. E posso até colocar com mais coisas, sei lá, algumas outras coisas que a gente vem discutindo aí a nível de governo mesmo, né? De governo, de programa de governo, né? Então, tá bom, Lúcia. Então, assim, eu ia sugerir, já que você se ofereceu, eu acho maravilhoso, né? E aí, depois, com a relatoria, a gente tem aqui as pessoas que participaram, a gente disponibiliza para todo mundo, né? Quiser dar algum pitaco a mais, alguma contribuição a mais, certo? Então, a relatoria fica com a Lúcia, tá? Para a semana que vem, nós vamos providenciar... Estou dizendo WhatsApp. que você é a nossa especialista, tá? Não, é só enviar no meu WhatsApp dele, tu envia o link que eu acesso e faço a relatoria e mando para te distribuir para o grupo para ver se está certo, né? Isso, tá? E aí eu queria 3 coisas. Lúcia, você pode ir atrás da questão do dinheiro da Dilma? Da Dilma, posso. Posso. Então, encarregada de escarafunchar onde é que foi parar o dinheiro, tá, Lúcia? Ação civil pública no DETER. Eu não lembro agora quem foi que falou. Quem é que pode ir atrás? Então, Ideli, eu entrei no site do DETER, que aí traz as linhas, os horários e várias informações ali, né? E aí a gente abre ali uma planilha e está lá escrito em contratos, ACP, Ação Civil Pública. Enfim, tem uma ação civil pública, mas eu, enfim, nem sou da área do direito, nada, enfim, mas foi dali desse site do DETER. Cada linha tem uma planilha específica com várias informações, né, preço de tarifa e tal, e tinha essa informação, né? Então, não sei se tem alguém aí mais afim dessa área do direito, com experiência. Deixa eu fazer uma pergunta. Carlinha está aí ainda? Está aí a Carla? Está aí. Carla, o Israel pode passar essa informação para a Mariana ir atrás, lá do gabinete? Sim, me manda ali, Israel. Tá. Posso mandar pelo WhatsApp? Manda pelo Zap, manda pelo Zap. Você tem meu Zap, Israel? Não tenho não, Carla. Qual é? Gente, anota aí todo mundo, então. Anota no gabinete, que eu estou lavando louça e daí molhei minha mão, não consigo digitar. É 9935... Tá. 1291 é o contato do gabinete, já fica também para todo mundo, tá? Tá, joia. Obrigado. Vou Obrigada, passar, queridão. Israel, eu posso ajudar Renato. também. Eu posso Renato ajudar aí, também nessa tá joia, questão, Renato. Então aí mando para ti também. Tá encarregado, hein? Tá? Renato, vamos à frente, Renato melhor. Blum. Advogada, nossa advogada também. Tá bom, tá ótimo. E aquele preço do intermunicipal, Valdecir, já que você deu as dicas, você pode fazer um demonstrativozinho
pegar os preços das passagens, montar uma planilhinha? Posso fazer, vou atrás disso, tá? Então, vai lá. Então, Valdeci vai Atualizado, atrás né? disso. Isso, tá? Então, gente, vamos ver se deu tudo certo. A Lúcia vai fazer a relatoria, nós vamos mandar a gravação, vamos distribuir para todo mundo também dar uma olhada para ver a relatoria, a gente tentando separar, né? Por diagnóstico da realidade, concepção, o que a gente quer, e as propostas, né? Tanto para a Décio como para a candidatura. Nós vamos escarafunchar os problemas que apareceram aqui, que pode dar, né? Pode dar gancho aí para fazer denúncia, para provocar e fazer confusão. E tem uma coisa que foi falada no começo, eu falei na abertura, né? Depois a Carla reforçou, é de que a gente pudesse agora, no próximo período, tentar fazer atividades presenciais, de preferência nas câmaras municipais, para debater a questão do transporte, para a gente poder trazer todas essas coisas, tá? Então, é muito importante que aí o povo de Biguaçu veja se tem algum vereador amigo, né, parceiro, que pode... Porque não é para comprar briga, né? A gente quer trazer o problema, né? Depois, se vier muito escândalo a público, a gente pode brigar, mas acho que, né, o debate é importante. Então, o pessoal de Biguaçu fica encarregado de ver a possibilidade, e em Palhoça também, né? Aí eu acho que, se por um acaso não conseguir de jeito nenhum fazer na Câmara, né? Aí o povo da Palhoça é bem esperto, faz na rua, entende? Faz com carro de som, faz o barulho, né? Que vocês já estão acostumados. E aí nós precisamos ver a continuidade em Florianópolis, né, Carla? Porque eu acho que esta questão que a Lúcia trouxe de não ter controle sobre preço, custo, passageiro, linha, entende? Que a bilhetagem é algo muito grave para deixar passar batido, né? Então, acho que também dá para continuar fazendo movimentação na Câmara. E aí depois a gente vê com o pessoal de São José o que eles querem fazer, tá? Não sei se lá em Garopaba vocês dão continuidade, o Rodrigo também, porque vocês já fizeram uma atividade, vão continuar fazendo, porque eu acho que aí seria importante a gente ir pipocando, né? Entre maio, junho, no máximo, a gente ir pipocando ações importantes aí para debater essa questão. Me permite uma parte, Deli, sobre a questão do Rodrigo? Fala. Eu acho que a gente poderia dar um destaque, talvez o Rodrigo possa fazer um parágrafo ou dois que contribua na relatoria da Lúcia, sobre os tipos de serviço que só se consegue em Florianópolis e que, portanto, a população de outras cidades, para além de São José, Palhoça e Biguaçu, depende para vir para a capital, né? E que daí a gente dá um peso dizendo que o problema não é só as 4 cidades, são outras cidades também. Ah, isso é legal, bem bom, tá? Então, Rodrigo, captou a mensagem, a tarefa aí que a Carla te deixou? Sim. Então, tá beleza. Os tipos de serviço é assim, a Depois escola, a um papo com a Carla. universidade, é isso, Carla, que tu quer? Eu entendo que sim, tipo, especialidades hospitalares que só tem consulta, só tem cirurgia em Florianópolis, né? A questão da universidade, servidores públicos estaduais que circulam, né? Por exemplo, a CONCAP em Florianópolis tem trabalhadores de Paulo Lopes, que pegam ônibus todos os dias. 60, só para ter uma ideia. Tem 60. 60, entende? Então, e aí por aí a gente consegue destrinchar várias coisas. Então, gente, eu acho que nós ficamos bem, né? Tá? Vai ter uma relatoria, né? A gente vai consolidar o que a gente trabalhou em termos de diagnóstico, em termos de concepção, em termos de propostas, né? Com todos os detalhes. Vamos escarafunchar, né? As confusão, né? Que pode gerar denúncia e tal. E vamos fazer ações continuadas ou iniciadas, né? Para dar visibilidade nesse debate presencialmente nos municípios, né? Então, Florianópolis vê como é que vai dar continuidade, né? A Carla aí vê, a Palhoça vê como é que a gente faz, Biguaçu vê como é que faz, Garopaba vê como é que faz, e nós precisamos incluir o povo de
São José, porque eu acho que São José é muito importante. Foi uma pena mesmo não ter ninguém aqui de São José nesse debate, tá? Gente, eu acho que foi uma boa noite. Não sei como é que vocês... Realmente, foi. Né? Acho que foi uma boa noite. Excelente, muitos aprendizados. Acho que deu para a gente afunilar bem esse tema, né? Então, é uma pena também que o Lino não participou, né? Porque ele também tem um acúmulo importante, mas aí se integra. Depois a gente manda a relatoria também para ele poder dar os pitacos dele, contribuição. Então, gente, beijo grande para todo mundo, muito grata, maravilha. E vamos melhorar esse transporte. Meu fogão espera. Boa noite, pessoal. Um abraço. Boa noite, boa noite. Boa noite a todos. Um abração. Tchau, tchau. Obrigado, Deli, todo mundo.